Aleluia! Boa tarde! Vamos continuar este assunto acerca do arrependimento. É a segunda parte desta mensagem. Glória ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor Espírito Santo que nos guie, primeiro em línguas e depois em português. Xarabadaba Xoconá, Erra Xocorobó de Xacaramana. Então vamos agora também falar em alguns hinos da Igreja Evangélica e vamos falar, por exemplo, eu já saí das trevas do pecado, eu já venci em nome de Jesus, aleluia. E vamos ler aqui no Hinário Evangélico 345, diz assim: sonha, imagina o teu futuro a sorrir. Podemos imaginar que este vídeo vai ser maravilhoso, que o Espírito Santo está connosco, nos inspira, nos faz lembrar que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Aleluia. Então, imagina o teu futuro a sorrir. Amém. Eu sorrio, tu sorris, eu sorri, nós sorrimos, vós sorris, eles sorriem. Então, imagina o teu futuro a sorrir, tudo a correr bem, porque os anjos de Deus estão aqui comigo e, tendo a mim como centro, ficam a um espaço de 5.000 metros, a norte, sul, este e oeste, em todos os sentidos. E os diabos estão a fugir em nome de Jesus. E nós mandamos todo o sintoma da enfermidade para o inferno, porque Jesus já nos salvou, já nos curou, já nos libertou. Imaginamos-nos livres de todo o mal. Amém. Então vamos ler. Imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Muito bem que está para vir, é sentirmos que os anjos de Deus estão connosco, Deus está na nossa retaguarda, à frente, temos a espada do Espírito, o cinto da verdade, o cinto da justiça, e somos mais que vencedores em Cristo e por Cristo nosso Senhor. E também com a comunhão do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que, disse ao São Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, não somos vencidos nem pelas enfermidades, nem pelos sintomas, e o nosso cérebro está a falar de acordo com o que a Bíblia diz e não com o que ele imagina no seu subconsciente. Então vamos lá. Imagina o teu futuro a sorrir, né? Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, te irá impedir. Amém. Tira os olhos do passado que passou. Esquece tudo o que te magoou. E perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer, vais conseguir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Amém.
Tu vais ganhar, tu vais vencer, vais conseguir com fé, alegria e amor. Sonha, imagina o teu futuro a sorrir, pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tira os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer, vais conseguir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tu vais ganhar, tu vais vencer, vais conseguir, com fé, alegria e amor. Amém. Vamos ver o que é que já dissemos na primeira parte. Verificamos que apareceu o João Batista e pregava o batismo do arrependimento. E o Senhor continuou a mandar os seus discípulos e a mensagem era a mesma: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o Senhor Jesus Cristo também disse que disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. A mensagem do Pedro era a mesma. No dia de Pentecostes as pessoas perguntaram: então o que é que vamos fazer? Arrependam-se, recebam o Senhor Jesus e serão salvos e abençoados. Então o Paulo continuou, São Paulo, a pregar a mesma mensagem: arrependei-vos. E o Moisés mandou fazer uma serpente de metal e todo aquele que olhasse para a serpente de metal com fé, né? Fazia-o com um acto de fé, e a pessoa que tinha sido mordida pelas serpentes não morria. O veneno não ia fazer nenhum mal, porque em São Marcos diz: ide para o Evangelho todo mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome e expulsarão os demónios. Fora demónios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberão uma coisa mortífera não lhes fará dano algum, etc. Portanto, estamos a falar sobre o quê? Arrependimento. O arrependimento é absolutamente necessário. E o arrependimento quer dizer que a pessoa passa das trevas para a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se Ele decidisse não morrer por nós, ficamos todos perdidos, né? Então, aqui verificamos que havia uma figueira, um certo homem tinha uma figueira. Este homem era o dono da figueira. E depois o vinheteiro, vimos que o vinheteiro é que tratava e disse: deixa ficar mais um ano, dizia ele ao dono. Então o Isaías diz: todos estávamos perdidos, éramos como imundos. Se o Senhor Jesus não viesse para nos salvar, estávamos mesmo muito mal. Então
Em Romanos diz-nos que a justificação é de graça, porque Jesus é que morreu por nós e o Pai considera-nos justificados, ou seja, apresentados diante do seu tribunal como justos. Portanto, toda a gente estava perdida e ninguém podia ser salvo, né? A não ser que o Senhor Jesus nos salvasse. Então, devemos sair do mau caminho, porque estar longe de Deus é estar no mau caminho. E o único processo de sair é só por meio do Senhor Jesus Cristo. Imaginemos que há um grande abismo, há as margens, mas não há nenhuma ponte. Então Jesus Cristo é a ponte. Ele é que nos salvou, Ele é que nos ajuda. Então, o filho pródigo também pensou bem e voltou para a casa do pai, foi abençoado. Alguns, pelo menos um, ficou com inveja, né, que era o irmão mais velho. Mas o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, não tem inveja de nós, não. Ele é perfeito. Ele é Deus feito homem. Aleluia. Ninguém pode dizer que não viu a Deus, que Deus não foi visto. Aliás, há 2000 e tal anos o Senhor Jesus veio à Terra e ele foi enviado pelo Pai. Ele era Deus da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vimos que um homem que estava paralítico ouviu dizer que Jesus estava numa casa a pregar, mas havia tanta gente, uma multidão, que pela porta não podiam entrar. Então os 4 amigos, eis que uns homens, não diz que eram 4, eram uns, numa cama, podiam ser 2 talvez, e eles não conseguiam entrar pela porta e puseram o homem pelo telhado. Então, agora vamos aos versículos da segunda parte. E diz em 1 João 5,20: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Glória ao Senhor. É Jesus que nos dá entendimento e o Espírito Santo também. Porque o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas mandar-vos-ei o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele não falará de si mesmo, mas vai dizer o que tiver ouvido. Porque o Pai fala ao Filho, e o Filho, que é a palavra, transmite ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é que a transmite a nós, os seus filhos. Então aqui em Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Então há o grupo dos maus e o grupo dos bons. A pessoa, para se salvar, tem que passar do grupo dos maus para o grupo dos bons. E isso só pode acontecer com a ponte de que nós falávamos há bocado. E a ponte é Jesus, não há maneira nenhuma de passarmos das trevas para a luz. Aqui em Provérbios 15:21 diz: a estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Lucas 15:21. E o filho lhe disse: pai, está a falar do filho pródigo ainda, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso era o que ele pensava, mas o pai não pensou assim. Então o pai ajudou-lhe, deu-lhe umas sandálias novas, vestido novo, um anel no dedo, etc. Fez um novo pacto com ele, quer dizer,
este pacto em que o sangue de Jesus é que é vertido, é muito mais importante que qualquer outro. Vamos a Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca, nunca. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém. De Deus. Mateus 5:23-24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, está zangado contigo, ou não se desentenderam-se, então deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a oferta. Em Tiago 5:16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se uma pessoa na igreja está ao pé de outra pessoa e der a mão espiritual, ora, Deus está a unir os dois. E a unção de Deus vai sobre os dois. Portanto, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É só pelo sangue. O sangue que Jesus perdeu era total. Não ficou nem sangue nem água. E o Senhor Jesus morreu por nós. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. De quantos pecados? De todo o pecado. O pecado, é aquele pecado original que o Adão e a Eva produziram e que veio sobre os filhos do Adão. Vamos agora primeiro aos Tessalonicenses 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus é o nosso advogado e Ele livra-nos. Amém. Agora Atos 26:18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E ouvindo estas coisas, agora vamos a Atos 11:18. Ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Agora 2 Timóteo 2, 25-26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento
para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Atos 5, 30 a 31. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, com a sua mão direita, o elevou a príncipe e salvador, aleluia, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Agora Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. 2 Timóteo 2, 24, 25. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Portanto, vemos aqui que para conhecer a verdade é preciso a pessoa arrepender-se, não é? Isaías 55, 7. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 2,38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Salmos 51, 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agora Lucas 18, 23, 24. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não são só os que têm riquezas. Há pessoas muito pobres que nunca entram no reino de Deus, porque o diabo os engana, porque as famílias eram muito ignorantes sobre a palavra de Deus, etc. Portanto, devemos estudar a palavra de Deus. Então, estamos a falar sobre arrependimento, a pessoa arrepender-se, por exemplo, ofendeu uma pessoa e vai ter com ela e diz: olha, perdoa-me porque eu não pensei bem, vamos fazer a paz. Isso é o que agrada a Deus. Então, a palavra de Deus em 1 João 5,20 diz que nós sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Jesus veio, nasceu de Santa Maria, passaram-se mais de 2000 anos, e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, o meu exército. E assim como Deus disse haja luz, Jesus disse estas palavras, e foi o que aconteceu. E aqui o São João diz que ele mesmo nos deu entendimento para conhecermos, para que conheçamos ao verdadeiro. Quem é o verdadeiro Messias? É o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos nele, estamos unidos com Jesus. E ele disse que devemos juntar com ele. Aquele que comigo não junta, espalha, está a espalhar as pessoas, porque é o único verdadeiro Messias, é Jesus Cristo. Se vier algum outro,
é mentiroso, mas infelizmente muita gente poderá ser enganada. Assim como Eva e o Adão também foram enganados. Então, a palavra de Deus também diz em Provérbios 15:13: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Portanto, estamos a ver que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, Deus está a ver todas as coisas e quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, o Deus que quer o nosso bem e quer salvar-nos, Ele está sempre atento, Ele conhece o número dos cabelos da nossa cabeça e conhece todas as coisas. Aqui em Provérbios 15:21 diz que a estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Portanto, o homem que tem o entendimento de Deus, que recebeu Jesus e que quer servi-lo, essa pessoa anda retamente. Até mesmo se diz das empresas, dos gerentes, isso, que se eles forem honestos, vão ter mais sucesso. Mas a estultícia, a loucura, é alegria para o que não tem entendimento. Fazer louco, por exemplo, os miúdos, quando fazem qualquer coisa mal, às vezes até se alegram, pois. Então, devemos ser sábios e ao nos arrependermos e sairmos do caminho mau para o caminho que é Jesus, a verdade e a vida, estamos a ser sábios, estamos a ser entendidos. Então, fazer como o filho pródigo é o melhor que temos a fazer. Ele arrependeu-se, voltou para o pai e o pai o ajudou. E a palavra de Deus diz, através de São Paulo, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, como nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, devemos permanecer firmes, sermos santos como Deus é santo e perdoar às pessoas. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali dentro do altar a tua oferta e vai. A oferta aqui referia-se muitas vezes à oferta de um cordeiro, de animais que simbolizavam o Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui em Mateus 5:23 diz, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Porque se a pessoa for apresentar uma oferta, mas não for em santidade, for em pecado, Deus não vai agradar-se dessa oferta. Também Santiago diz que confessai as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, é o que estávamos a dizer, que a pessoa realmente desentendeu-se com o irmão, ou mesmo com outras pessoas, e estão zangados, não estão em paz um com o outro. A pessoa deve confessar, deve falar com as pessoas. E então para quê? Para que a pessoa seja curada. Portanto, o Santiago está a aconselhar que devemos confessar uns aos outros, entendermos uns com os outros, porque depois também não somos prósperos e não somos curados. E a pessoa diz, mas porquê?
Às vezes há no subconsciente raízes de amargura, há coisas que nos estão a impedir de receber. Então, para sermos sábios, devemos fazer isso. Confessar as nossas culpas uns aos outros. E o Paulo diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é deixar para amanhã, pode ser que ele se esqueça. Não. Devemos dizer, o marido dizer à esposa, olha, vamos entendermos um com o outro, eu perdoo-te e tu perdoas-me e vamos ficar em paz. É assim que deve ser, para a pessoa não ir dormir incomodado, às vezes até não conseguem dormir porque estão a pensar no mal que lhe fizeram. Não, vai ter com a pessoa, ou a esposa vai ter com o marido, mas infelizmente há muita gente que, sei lá, são narcisistas, pensam que eles é que têm sempre razão, que já são perfeitos. Isso é pecar contra Deus, não deve ser assim. Então aqui em 1 João 7 diz, porque eles mesmos anunciam de nós, aliás, em 1 aos Tessalonicenses 1, 9, 10, assim é que é. E o que eu estava a dizer era 1 João 1, 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ter comunhão é não estar separado por ofensas, por desentendimentos. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, no céu, com o Pai e o Espírito Santo, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A comunhão do Espírito Santo, e o Espírito Santo é santo e quer que nós também sejamos santos. E o sangue de Jesus Cristo, o Filho, nos purifica de todo o pecado, ou seja, nós somos justificados porque o sangue de Jesus foi vertido, Ele deu a sua vida, deu o seu sangue, deu a água, deu tudo. Ele fez homem, humilhou-se, etc., para nos salvar. Então nós devemos estar dispostos a perdoar. Se não conseguirmos, dizemos, Pai, ajuda-me a perdoar. Ou então, se vimos que é o diabo que nos está a impedir, dizer, diabo, fora daqui, não podes impedir que eu perdoe, não podes impedir que eu me reconcilie com os meus irmãos, com as pessoas. Até mesmo Paulo diz, devemos dar um bom testemunho para com os que estão de fora da igreja. Então os outros estão atentos a ver como é que nós vivemos e isso. Agora, 1 aos Tessalonicenses 9, 10. Então, porque eles, diz São Paulo, mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, ou seja, as pessoas estão atentas, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém, Pai, ajuda-me a servir de Deus vivo e verdadeiro. E estamos esperando dos céus o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, saber Jesus, nos livra da ira futura. Ou seja, quando nós formos julgados, não vamos ser condenados porque os nossos pecados foram apagados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora em Atos 26, 18, diz, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados em mim. Glória ao Senhor. Então estávamos a falar, baseados neste versículo anterior, que é, Deus estava a dizer ao São Paulo, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. E, ouvindo estas coisas, apaciguaram-se e
E vamos ver, estava aqui com um problema sobre esta passagem de Atos 26, 16 a 19. Agora já encontrei o sentido. Então, o Paulo estava a contar ao rei Agripa que Jesus lhe apareceu e estava a explicar por que razão é que ele recebeu Jesus, etc. Então aqui a passagem diz assim: mas levanta-te, dizia ao Senhor Jesus, e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Portanto, o Senhor Jesus disse que queria que Paulo fosse ministro dele, por isso ele tinha que se converter, tinha que compreender que só recebendo Jesus poderia ser salvo e ser ministro dele. E o Senhor Jesus continuou dizendo: pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Portanto, Paulo foi enviado para ministrar a palavra, para servir a Jesus e para abrir os olhos àquelas pessoas e das trevas os converter à luz. Eles tinham que se arrepender, mas tinham que ouvir a palavra. Como o Senhor disse ao Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo, tens de nascer da água e do Espírito, porque senão não podes entrar no meu reino. E é isto que o povo tem que fazer, tem que se arrepender, tem que nascer da água e do Espírito, para que o seu espírito fique ligado com Deus. O São Paulo então estava a falar com o rei Agripa e estava-lhe a contar o motivo da sua vida, estava a dizer-lhe o que é que se tinha passado. E então, também aqui em 2 Timóteo 2, 25, 26, a palavra de Deus diz: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Portanto, tem que ser com mansidão, como já dissemos. E tornarem a despertar. A gente pode dizer: Pai, faz que o meu espírito desperte para te servir, também aqueles por quem tenho orado. Portanto, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. O diabo tem laçado as pessoas com maneiras de pensar erradas que ficaram no seu subconsciente. Então, nós temos que dizer a Jesus: Jesus, eu entrego nas tuas mãos tudo o que está no meu subconsciente. Peço que me limpes, que me perdoes, me ajudes a servir-te. Em Atos 5, 30, 31, a palavra do Senhor diz: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes. Isto era o Paulo a pregar. Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. E Deus, com a sua destra, o levou príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Este Israel pode-se referir também à Igreja, que é o novo Israel, porque Deus pôs os judeus e os gentios debaixo do pecado para poder perdoar a todos, né? Aqueles que se arrependerem. Portanto, nós somos o novo Israel. Né? Aqui Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Ser pois zeloso e arrepende. Nós devemos ser zelosos, não devemos ser água morna, mas ou quente ou fria. Devemos ser enérgicos para servir o Senhor. E o Senhor, quando nos repreende, é porque nos ama.
E por isso devemos ser zelosos e arrependermos-nos e pedir perdão a Deus. Glória ao Senhor. Em 1 Timóteo 2, 24, 25, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, já tínhamos falado nisto, e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. É o que tínhamos visto acima. A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Se as pessoas não se arrependerem, nunca vão conhecer a verdade. São pessoas que nunca vão compreender porque parece-lhes loucura. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque só o nosso Espírito é que percebe. Mas o nosso Espírito tem que ter nascido de novo. E para isso temos que nos arrepender e sair do caminho velho para um caminho novo. Glória ao Senhor. Isaías 55:7. Deixa o ímpio o seu caminho, isto é, converter-se, e o homem maligno os seus pensamentos. Não podemos dizer, Pai, livra-me dos meus pensamentos que ficaram no meu subconsciente antes de eu te receber como Rei, Senhor e Salvador. Então deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Ora, se nós não estamos no Senhor, estamos no caminho errado e vamos ficar perdidos se morremos de repente ou isso, ou se Jesus vem, nós vamos para o inferno, porque não decidimos enquanto é dia. Hoje é o dia da salvação, portanto temos de ter cuidado de não deixar para amanhã, porque é como na arca, no tempo do Noé. Começou a chover e depois as pessoas já não puderam entrar, né? A arca estava fechada. Agora Atos 3:19, arrependei-vos, pois. A pessoa tem que se arrepender e voltar para Deus. Ora, se a pessoa não está indo na direção de Deus, não está a buscar a Deus, está mal, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Creia porquê? Jesus tem-nos mostrado e ensinado. Creia porque se não crer vai ser condenado, ou então já está condenado e não crê, vai ficar condenado. Portanto, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Quando nós nos arrependemos e nos convertemos a Deus, Deus vai apagar os nossos pecados, o nosso livro vai ficar limpo, né? E venham assim os tempos de refrigério, porque a pessoa arrependeu-se, seus pecados foram perdoados, recebeu Jesus, e agora a presença do Senhor está em nós. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo também está em nós. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, que Jesus disse, e pregai o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais ou menos isso. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Portanto, como íamos dizendo, o Senhor Jesus Cristo, disse, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que fala na Trindade Divina. Então, o São Pedro disse, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo é como ele mandou aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora Salmo 51:2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Era a oração que podemos fazer. Pai Celestial, lava-me completamente da minha iniquidade
e purifica-me do meu pecado. A pessoa muitas vezes não sabe quais são os pecados que cometeu, mas se fizer esta oração, Pai Celestial, lava-me completamente da minha iniquidade. Iniquidade é uma injustiça grave. E purifica-me do meu pecado. E o Senhor purifica-nos do nosso pecado, não é? Glória ao Senhor. Agora, em Lucas 18, 23 a 24, diz: Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas não é só por terem riquezas. A pessoa pode ser rica e ser rica para com Deus. Ajudar a igreja, ajudar o povo de Deus. Então, aquele homem era rico e Jesus disse para vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Isto depois tem a explicação, né? Mas, e vendo Jesus ficar muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por isso, não é só aos ricos que devemos pregar, mas também aos pobres e a toda a gente. O Senhor Jesus disse, lá em São Marcos: Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, ricos e pobres. Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer, ricos ou pobres, quem crer e for batizado, será salvo. E estes sinais seguirão os que crerem, ricos e pobres. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Glória ao Senhor, etc. Então, estamos a ver que esta doutrina do arrependimento é muito importante, porque todos os que ouviram falar do Senhor Jesus e o receberam como Rei, Senhor e Salvador, tornaram-se novas criaturas. Jesus veio, morreu por nós, o Pai ressuscitou e então vimos que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, ou seja, Jesus conhece, Deus Pai, Filho e Espírito Santo conhece o número dos nossos cabelos, dos nossos pensamentos, o número das estrelas, o nome, etc. A mente de Deus, a inteligência de Deus é tão grande que nós não conseguimos compreender, não é? Então, devemos agir como pessoas entendidas. Agir como pessoas entendidas. O filho pródigo estava lá muito mal, já tinha recebido a herança, mas depois voltou para trás, como o cão que volta ao seu vômito, como a porca lavada ao espojador da lama, e arrependeu-se, voltou para o pai, e o pai ajudou de uma forma que ele nem mesmo ele esperava, não é? Ora, também não devemos encobrir as nossas transgressões, mas a Bíblia diz que ele confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então, é isso que devemos fazer, confessar as nossas iniquidades. Também vimos que se ofendemos um irmão, ou ele não nos está a tratar bem, vamos ver o que é que há, alguma coisa que está a quebrar a paz, ou o marido à esposa, a esposa ao marido, dizendo, olha, vamos perdoar um ao outro e vamos ficar em paz. Isso é que agrada a Deus. Portanto, também, quando a gente quer oferecer coisas a Deus, ou boas obras, ou seja o que for, Deus não vai receber isso e não vai haver bênção em nós, porque nós estamos em pecado, não estamos reconciliados com as pessoas. E Jesus reconciliou-nos com Deus, deu-nos a paz com Deus.
Também devemos, como o Tiago diz, confessar as nossas culpas uns aos outros, como já tínhamos visto. Isso também é arrependimento. Arrepender-se do mal que fez e ter com o irmão ou a pessoa que ofendeu e perdoarem-se uns aos outros, né? Então, em 1 João 7 também diz que se nós andarmos na luz, ou seja, em comunhão com Deus e com os irmãos, temos comunhão uns com os outros e vamos ser abençoados. Isto tudo por causa de Jesus ter vertido o seu sangue por nós, para nos salvar. Nós é que devemos sofrer o que Jesus sofreu. Mas Ele decidiu salvar-nos, porque mesmo que nós quiséssemos morrer por nós mesmos, íamos ao inferno na mesma, porque só o sacrifício de Jesus, que é perfeito e que nunca se deixou enganar pelo diabo, é que vale diante de Deus. Na sua boca não foi achado engano, na boca do Senhor Jesus Cristo. Portanto, assim como também diz aqui, Atos 26, o Senhor Jesus disse: levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Ele estava cego e ficou cego durante 3 dias. Depois o Senhor mandou o Ananias, um servo de Deus, e falou-lhe, e ele recebeu o Espírito Santo, etc. Portanto, o Senhor queria que o Paulo fosse seu ministro e queria livrá-lo deste povo, dos gentios, daqueles que não compreendiam o Paulo. Para quê? Para abrir-lhe os olhos. Quando nós pregamos a palavra de Deus, estamos a abrir os olhos, estamos a iluminar a mente das pessoas e estamos a livrá-los do poder de Satanás. Porque o diabo tem maneiras de enganar a pessoa desde que nasceu e nós devemos pedir a Deus que nos ajude. Jesus vai nos ajudar. E era o Paulo a falar com o rei Agripa e a explicar-lhe o seu testemunho, o que lhe aconteceu vendo o Senhor Jesus quando ele ia a caminho de Damasco para perseguir a igreja. E, portanto, o São Paulo continua a dizer-nos que devemos falar às pessoas com mansidão para que elas despertem, para que o seu espírito desperte. Como lá o rei Ciro no Velho Testamento, o Deus despertou o espírito dele e o homem começou a servir a Deus e a ajudar Israel naquele tempo. Então o Senhor Jesus foi elevado a príncipe e salvador. Ele está sentado à direita de Deus, dirigindo todas as coisas. O Pai entregou-lhe todo o juízo, toda a capacidade de julgar. E o Senhor, em Apocalipse 3:19, diz que repreende e castiga todos quantos ama. Deus repreende e castiga-nos, mas nós devemos ver isso como um bem para nós mesmos. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados por seu decreto. E também Timóteo diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Isaías também diz que o ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau deve deixar a sua maldade e receber Jesus para poder ser salvo. E o que Deus quer é que façamos também discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então era isso que Pedro estava a pregar. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui no Salmo 51:2 há uma oração fantástica. Lava-me, dizia, acho que era o rei Davi, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu posso dizer, Pai, faço minha esta oração e peço que me laves completamente da minha iniquidade, lava o meu subconsciente, lava-me completamente, espírito, alma e corpo, purifica-me do meu pecado. Amém.
Então, em Lucas 18, 23, também diz que, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste. O homem era rico e Jesus mandou-lhe fazer algo que ele não gostou nada, né? E não, como não tinha fé em Deus, ainda não se tinha arrependido, e com certeza os pais dele também eram ricos, mas não só ricos, mas pecadores. Foi por isso que o homem pois, porque se fosse como o Nicodemos, ele queria ouvir a palavra, que é a água, e queria receber o Senhor Espírito Santo, mas ele deu mais valor ao dinheiro do que a Jesus. Então, é claro que tanto ricos como pobres derem mais valor ao dinheiro, estão a adorar o dinheiro passa a ser um ídolo, fica no lugar de Deus e a pessoa fica perdida, né? vai preocupar-se mais, por exemplo, com um engenheiro ou doutor ou pessoas que têm profissões assim que exigiram muito estudo. Eles ficaram firmes naquele estudo, levaram o tempo todo e agora o trabalho que têm a fazer também exige muito tempo. Mas pronto, temos que lhes pregar também o Evangelho para que eles consigam receber o Senhor Jesus Cristo. Pregamos isto nas mãos de Deus. Então vamos orar. Pai Celestial, ajuda-nos agora a orar em línguas e ajuda-nos a dizer o que tu quiseres. Shikarabarabashonini, Karabashokotini, Koroboshokoromono, Shikati Padamano. Então vamos dizer, Pai Celestial, faz que as pessoas que ouvirem este vídeo, e que sejam muitas, e aquelas que tu quiseres, faz que eles se convertam, que se arrependam dos seus pecados, e Jesus vai perdoá-los, porque o Senhor, Jesus é que nos ensina, é que nos faz, abre o nosso entendimento, como lá em São Lucas, abre o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Amém, Pai. Eu creio que estás a abençoar-nos. Obrigado antecipadamente, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.